submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular, os senhores jurados, sempre por maioria de votos, na primeira série de quesitos, concernente ao crime de homicídio consumado, em que a vítima Tatiane Spitzer, reconheceram a materialidade e autoria delitivas, primeiro e segundo quesitos. Refutar as teses absolutórias sustentadas em plenário conforme negativa constante ao quesito genérico de absolvição. Reconhecer a presença das qualificadoras do motivo fútil, da asfixia, do meio cruel e do feminicídio, previstos nos incisos 2, 3, 4 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Na segunda série de quesitos, relativamente ao delito de fraude processual, reconhecer a materialidade e autoria delitivas, primeiro e segundo quesitos. Refutar teses absolutórias sustentadas em plenário, terceiro quesitos, assim como reconhecer o quarto quesito, relativamente à causa de aumento de pena. Com efeito, diante das respostas apresentadas pelo Conselho de Sentença, quanto aos quesitos, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o réu Luiz Felipe Santos Manweiler nas sanções legais pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, com incidência de 4 qualificadoras, na modalidade consumada, propositivado no artigo 121, caput, combinado com o parágrafo 2º, incisos 2, 4 e 6, combinado com o parágrafo 2º-A do Código Penal, em concurso material com o crime previsto no artigo 347, parágrafo único do Código Penal. Passo a fundamentar e decidir a dosimetria da pena do réu condenado de maneira concreta e individualizada à luz do vasto acervo probatório granjeado aos autos. Dosimetria da pena, homicídio qualificado. Inicialmente, esclareço que, diante do reconhecimento de 4 qualificadoras pelo Conselho de Sentença, apenas uma, asfixia, será utilizada para qualificar a pena, elevando os patamares mínimo e máximo da sanção, enquanto as outras qualificadoras, motivo fútil, meio cruel e feminicídio, crime contra a mulher por razões do sexo feminino, irão agravar a pena na esteira de entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aplico, portanto, a circunstância qualificadora do inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, asfixia, enquanto as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e feminicídio, crime contra a mulher por razões do sexo feminino, irão agravar a reprimenda penal na segunda fase da dosimetria da pena, artigo 65, inciso 2, alíneas A, D e F do Código Penal. Pena base, primeira fase. De acordo com as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, temos que, nesta etapa, deverão ser objeto de análise para valoração ou não as seguintes circunstâncias. Culpabilidade é acentuada no caso dos autos, autorizando um maior juízo de repreensibilidade da sua conduta, vez que a intensidade do dolo supera aquele inerente ao tipo penal, ainda que na sua forma qualificada. Essa reprovabilidade acentuada na elaboração mental do delito é extraída da intensidade da vontade de consecução do crime e da extrema frieza emocional do réu na consecução do delito, visto como um todo, o que se nota a partir das ações desde o início da execução do crime e até o seu comportamento externado após a causação da morte. O acusado, após asfixiá-la mediante esganadura, arremessou o corpo da vítima, que era sua esposa, não um terceiro qualquer, já sem vida da sacada do apartamento, situado no 4º andar, o qual, na realidade, corresponde ao 6º andar, pois há 2 andares de estacionamento elevado no edifício, com 22 metros de altura, o que eliminaria a possibilidade de eventual pedido de socorro por terceiros e garantiria o resultado morte, simulando com isso um suicídio. Esses fatos denotam a intensidade exacerbada do dolo da conduta criminosa visada. Importante destacar que a circunstância fática do réu arremessar o corpo da vítima da sacada do apartamento não é inerente aos 2 delitos imputados ao acusado, pois a causa do homicídio foi asfixia mediante esganadura, sendo certo que o meio cruel consistiu nas agressões durante o trajeto até a chegada ao apartamento, conforme reconhecido pelos seus jurados de forma soberana. A conduta da fraude processual do seu turno foi a remoção do corpo da calçada e a limpeza dos vestígios de sangue, nos termos da sentença de pronúncia e acórdão do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Antecedentes. O acusado, conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais extraídas do sistema oráculo, não possui registros criminais anteriores. Conduta social, nada a considerar. Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, demandando do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena base combinada, sendo prescindível a realização de laudo pericial para tal constatação. A predisposição agressiva e o descontrole emocional do acusado estão devidamente comprovados nos autos, cujo somatório foi a mola propulsora do crime perpetrado no lar conjugal do casal. Em caso, conforme se depreende dos autos, em especial dos depoimentos de amigos que indicavam um comportamento hostil e até mesmo agressivo em relação à vítima, que, em diversas situações de contrariedade a seus posicionamentos, teria sido agressivo, quebrando objetos da residência, jogando livros no chão para humilhar a vítima e fazê-la pegar, brigando com conhecidos em festas familiares por não aceitar brincadeiras. Demais a mais, conforme se observa da petição do assistente à acusação e das atas notariais juntadas nos eventos 1.75 e 1.77, constata-se a índole subversiva do acusado, com postagens públicas misóginas de incitação à violência e demonstração de seu ânimo em infringir as normas legais diante de situações que lhe causam adversidades, inclusive se vangloriando publicamente de ter sido necessário 3 seguranças gordinhos para retirar o réu de uma casa noturna, conforme suas próprias palavras publicadas em sua rede social. Motivos do crime: nada a considerar nos autos, vez que já qualificam ou agravam a sanção penal. Circunstâncias: são prejudiciais nos casos dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das inúmeras câmeras de segurança existentes no edifício Golden Guard, observa-se que a monitoração não inibiu em nenhum momento a prática delitiva do acusado em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa antes, durante e após a consumação do homicídio. Ademais, as imagens das câmeras de segurança, bem como os relatos dos vizinhos, indicam o desespero da vítima, gritando por socorro, a qual, sob efeito de álcool, conforme laudo de evento 1262, teve ainda mais diminuída sua capacidade de resistência. Por fim, após a prática do crime de homicídio, o réu sai da garagem do edifício, localizado na rua Brigadeiro Rocha, e passa normalmente no cruzamento da rua Senador Pinheiro Machado, onde fica localizada a entrada do prédio, e estavam estacionadas 3 viaturas policiais, todas com sinais luminosos, ligados, empreendendo fuga e se dirigindo sentido a Foz do Iguaçu, oportunidade em que, em tese, visava o ingresso em território do país estrangeiro, de modo a dificultar Além disso, o acusado empreendeu fuga sob efeito de álcool, como reconhecido pelo próprio réu em seu interrogatório na fase policial e em plenário, por mais de 300 quilômetros em rodovia federal de intensa movimentação de veículos, expondo a risco concreto a vida de outras pessoas, haja vista que se envolveu em acidente de trânsito, mediante capotamento de veículo conduzido na fuga. Tais circunstâncias dos crimes, somadas, justificam a valoração negativa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Consequências: tidas como resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso desses autos e, por isso, devem ser valoradas negativamente, a fim de majorar a pena base do réu, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso. No ano de 2018, data do fato criminoso dos autos em mesa, registrou-se 1.225 casos de feminicídio no território nacional, dos quais 69 delitos dessa estirpe no estado do Paraná. Nenhum dos casos, contudo, ganhou a tamanha projeção, repercussão midiática do caso da vítima desses autos, certamente porque não tiveram registradas com tanta clareza as cenas de violência. Para a família da vítima, essa consequência da publicidade exacerbada da morte da pessoa querida, que decorrente diretamente, frise, do modo bárbaro como o crime foi executado, é deveras nefasta, eis que adia, estorva indefinidamente a estabilização do luto. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 101-0606, com repercussão geral reconhecida, tema 786, debateu a aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares. No recurso em análise, familiares da vítima de crime de grande repercussão na década de 1950, no estado do Rio de Janeiro, buscaram reparação civil por reportagem jornalística sobre o caso, veiculada em meio de comunicação social,
no ano de 2004, ou seja, há mais de 50 anos do delito em questão. No julgamento do mérito, por maioria de votos, o excelso pretório julgou improcedente o pedido, fixando a seguinte tese, que sai abaixo transcrito. O ministro Dias Toffoli, relator, votou pelo não provimento do recurso extraordinário e pelo indeferimento do pedido de reparação de danos formulado pelos familiares, considerando a preponderância, no caso dos autos, do direito à informação da sociedade, frente ao direito dos familiares ao esquecimento do ato criminoso. Consigne-se o voto do ministro relator Dias Toffoli, abre aspas, há que se ter, por certo, um adicional cuidado no exame do resguardo dos direitos e personalidade das vítimas de crimes e, nesse ponto, inclui seus familiares, tão duramente atingidos pelas consequências do delito, sobretudo no que tange aos crimes bárbaros que ainda assolam nossa sociedade. Por certo que os contornos da exibição, por conter elementos de dramaturgia, o que, como dito, não é ilícito, podem atingir a sensibilidade de todos os telespectadores e, de modo muito particular, o dos familiares da vítima. Essa dor, todavia, não se deve à recorrida, sendo, em verdade, reflexo do ato criminoso, que permanecerá como profunda cicatriz na família de Aida Curi. Por fim, destaco que o referido programa apresenta uma análise da sociedade da época e indica o desfecho judicial do caso, finalizando com o seguinte questionamento quanto ao respeito às mulheres, 50 anos depois do crime contra Aida Curi. As mulheres são mais ou menos respeitadas? A pergunta não poderia ser mais atual. Passados mais de 60 anos do assassinato de Aida Curi, as mulheres em nosso país são mais ou menos respeitadas. Na sessão de ontem, iniciei meu voto apontando os graves números de feminicídio no país e destacando o compromisso do Judiciário, dentro de seu âmbito de competências, com a condução de medidas eficazes ao combate dessa forma de violência, tão lamentavelmente materializada em nossa sociedade. Violência que se apresenta, ademais, como desfecho das múltiplas e por vezes silenciosas formas de desrespeito cotidiano à mulher. Casos como o de Aida Curi, Ângela Diniz, Daniela Pérez, Sandra Gomide, Eloá Pimentel, Marielle Franco e, mais recentemente, da juíza Viviane Vieira, entre tantos outros, não podem e não devem ser esquecidos. Fecha aspas. O crime inclemente chocou não só a cidade de Guarapuava e o estado do Paraná, mas também todo o país. A brutalidade da ação criminosa do condenado atraiu a cobertura por redes televisivas de âmbito nacional e internacional, demonstrando que, além do elevado prejuízo psicológico causado à família em decorrência da envergadura da ação criminosa, transcendeu o resultado típico, exorbitando o prejuízo emocional íncito ao momento da perda do ente querido. Alcançou a expectativa de pacificação das emoções dos familiares, que estão e indefinidamente estarão sujeitos à exposição da dor e do trauma da morte de Tatiane Spitzer, que já foi erigida fato histórico, especialmente no estado do Paraná, por meio da Lei Estadual 19873 de 2019, mas também no país, e pode ser, a qualquer tempo, explorada em meios de comunicação, ainda que de forma bem intencionada e não depreciativa. Demais a mais, os familiares da vítima, quando ouvidos, foram capazes de demonstrar que a sua morte, em especial por conta das circunstâncias concretas da ação delitiva do acusado, inclusive com o arremesso de seu corpo pela sacada do apartamento, causou grande abalo psíquico e desestabilização familiar, o qual, devidamente registrado pelas câmeras e pelo interesse público que o caso assumiu, em virtude da brutalidade da conduta delitiva, faz a família inevitavelmente ter que reviver, frequentemente e com ampla exposição em todos os meios de comunicação social, os sofrimentos da perda de ente familiar querido. Com efeito, Jorge Valdemar Spitzer, pai da vítima, quando inquirido ao ser indagado acerca das características pessoais e profissionais de sua filha, após um período de silêncio em razão da bala em pensar na perda de sua filha, 1 hora e 8 minutos do vídeo, diz ter perdido, além de uma filha, uma sócia, uma colega de profissão e uma amiga, conforme trecho do depoimento. Vê-se, pois, que as consequências do crime foram, no caso concreto, mais acentuadas do que aquela que normalmente se tem em crimes dessa espécie. E, dessa forma, justifica-se o aumento da pena base em razão da circunstância judicial nominada de consequências do delito. Comportamento da vítima não influiu na prática delitiva e deve ser considerada neutro, com supedâneo na doutrina e na jurisprudência pátria, que não admite a sua desvaloração para recrudescimento da pena. O fato da vítima ter tido uma discussão com o condenado não demonstra que concorreu para a prática delitiva cometida pelo réu,
sob pena de se responsabilizar indevidamente a vítima pelo delito de natureza hedionda cometido pelo réu. A par do exposto, é de se destacar que, conforme a jurisprudência de nossos tribunais superiores, inexiste base legal especificando quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, razão pela qual incumbe ao juiz, na análise do caso concreto, verificar a quantidade que se mostra proporcional às circunstâncias, à luz da jurisprudência pátria. Forte nessas razões, para necessária e suficiente reprovação e prevenção ao crime, aumenta a pena base por 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena base em 21 anos de reclusão, tendo em conta o intervalo entre as margens penais mínima e máxima do delito, dividido pelo número de circunstâncias judiciais, 12 a 30 anos, 18 anos de intervalo, divididos por 8, 2 anos e 3 meses de aumento por circunstância judicial desfavorável, na esteira da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Pena provisória. Consoante se verifica da decisão de pronúncia, bem como do acordo do Tribunal de Justiça em apelação e do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que nos casos incidiram 4 qualificadores: asfixia, motivo fútil, meio cruel e feminicídio. Tendo em conta que a asfixia foi utilizada para a qualificação do crime, as demais, motivo fútil, outro meio cruel e feminicídio, reconhecidas pelos conselhos de sentença, serão computadas como circunstâncias agravantes, na medida que se encontram previsão no artigo 61, 2A, D e F do Código Penal, nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. É perfeitamente admissível o concurso de outros meios cruéis, caso fundamentados em situações fáticas distintas, devidamente constantes da inicial acusatória, analisadas na sentença e pronúncia, tal como no caso dos autos em mesa. Em outros termos, em que pese asfixia outro meio cruel, expressão mais genérica, se encontrarem no mesmo dispositivo legal, em caso for motivo de reconhecimento por conta de atos praticados em situações distintas no intercrimes, haja vista que, inicialmente, utilizou-se do meio cruel, agredindo reiteradamente a vítima por largo período de tempo, desde que o trajeto até chegar no apartamento local, em que continuaram as agressões e, ao final, foi consumada a infração penal mediante novo ato consistente na asfixia mediante esganadura. Atinente ao quanto de exasperação, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta idônea. Dessarte, conquanto o Código Penal não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da sanção na segunda fase da dosimetria penal, o aumento de pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Presentes 3 agravantes, entendo razoável e proporcional, aumentar a pena base da seguinte maneira: aumentando-se em 2/6 em virtude dos agravantes do motivo fútil e do meio cruel, sendo 1/6 referente a cada uma das agravantes, totalizando, portanto, 2/6 de aumento. E quanto ao feminicídio, ou da violência contra a mulher na forma da lei específica, artigo 61, inciso 2, alineado, Código Penal, promovendo-se o agravamento da fração de 2/6, em razão dos elementos concretos idôneos do caso dos autos, que evidencia a necessidade de maior resposta estatal para ser proporcional à gravidade concreta dos atos praticados pelo acusado, resultando numa majoração total de 4/6 ou 2/3. A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, foi assim batizada como forma de reparação simbólica pela omissão do Estado na apuração e punição do agressor de Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica e bioquímica, nascida no Ceará em 1945. Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio pelo seu marido, que era economista. Sobreviveu, mas ficou paraplégica e os julgamentos do crime finalizaram apenas em 1991 e 1996. E ainda assim, nesse último ano, a sentença não foi cumprida em decorrência da alegação de irregularidades processuais. O Brasil foi condenado em âmbito internacional pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2001, em virtude de sua omissão e negligência na apuração e devida punição dos crimes. Em breve digressão acerca do fenômeno da violência de gênero,
registra-se que ele é representado por um ciclo de fases que se repetem, formado pelo aumento da tensão, atos de violência, arrependimento do agressor. Segundo bem representado no sítio virtual do Instituto Maria da Penha, com o tempo, os intervalos entre uma fase e outra ficam menores e as agressões passam a acontecer sem obedecer à ordem das fases. Em alguns casos, o ciclo da violência termina com o feminicídio, que é o assassinato da vítima. Necessário ainda destacar o esclarecimento feito pelo referido Instituto, no sentido de que as mulheres que sofrem de violência não falam sobre o problema por um misto de sentimentos, vergonha, medo, constrangimento. Os agressores, por sua vez, não raro, constroem uma autoimagem de parceiros perfeitos e bons pais, dificultando a revelação da violência pela mulher. Por isso, é inaceitável a ideia de que a mulher permanece na relação violenta por gostar de apanhar. Pois bem, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 7º, estabelece, entre outras formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, a exemplo da violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Veja-se que, no caso, o acusado aproveitou da situação de grande vulnerabilidade emocional e psicológica da vítima, que, de há muito tempo, vinha sofrendo com atitudes agressivas e de menosprezo do condenado, conforme depoimentos constantes dos autos e ainda conteúdo de laudo pericial juntado no evento 398, dando conta que, no mínimo desde o ano de 2017, a vítima já vinha sofrendo com atitudes agressivas do acusado, que a deixaram emocionalmente abalada a ponto de manter um relacionamento abusivo, situação que desencadeou a vulnerabilidade da vítima no momento do crime. O conteúdo da prova pericial realizada mediante análise do computador portátil pessoal da vítima, consoante laudo encartado no movimento 398, é um indicativo claro, corroborado pelos depoimentos colhidos em juízo, da situação de extrema vulnerabilidade emocional em que a vítima vivia em decorrência do comportamento abusivo do réu, guardando para si, diariamente, todas as agruras de atitudes grosseiras, agressivas e de indiferença da pessoa pela qual nutria sentimento amoroso. No citado laudo, a título de mera ilustração da reiterada violência sofrida, consta no histórico de navegação que a vítima, no mínimo desde março de 2017, há mais de um ano do fato do criminoso, ingressava em páginas e assistia a vídeos sobre términos de relacionamento e acerca de atitudes grosseiras e abusivas do parceiro, como segue prints do citado laudo. Da mesma forma, os depoimentos de amigos e familiares colhidos na fase judicial, que assim podem ser sintetizados. Bruna Elisa Sobanski Ferreira, amiga do casal, ouvida na fase judicial da primeira fase do procedimento bifásico do júri, retratou algumas situações de vulnerabilidade vivida pela vítima durante seu relacionamento, tal como crise de ciúme, reiterado tratamento pejorativo e de menosprezo da vítima, inclusive dizendo sentir nojo de manter relações sexuais com a vítima, dentre outras situações de agressão psicológica contra a vítima. Caroline Sobanski, também ouvida na fase judicial da primeira fase do procedimento bifásico do júri, portanto, sob o crivo do contraditório da ampla defesa, trouxe aos autos outras situações fáticas que demonstram que a violência física fatal, que ceifou a vida da vítima, foi resultado direto do relacionamento abusivo e das inúmeras formas de violência que o réu condenado submeteu à vítima. Ixan Reda, também amigo do casal, disse em juízo fatos similares das outras informações, acrescentando ainda que o acusado se referia à vítima como bosta branca ou albina. A violência doméstica contra a mulher, vivenciada pela vítima em todas suas formas e durante mais de um ano, no mínimo, de acordo com as provas produzidas nos autos, pode ser sintetizada pelas próprias palavras em conversa em 4 de junho de 2018, entre a vítima e sua amiga Rosenilda Fernandes Bielac, por aplicativos de mensagem, evento 76 dos autos originários, quando a vítima afirma que, abre aspas, está sendo inferno na terra, fecha aspas. A par de todos expostos, as circunstâncias agravantes devem ensejar o aumento na segunda fase em patamar de 4/6 ou 2/3, resultando na pena intermediária de 30 anos de reclusão, considerando a impossibilidade de, nesta fase da dosimetria penal, ser ultrapassado o mínimo e o máximo legal combinado a destratamento do delito, de acordo com a doutrina e jurisprudências majoritárias. Pena definitiva, terceira fase, não há majorantes ou minorantes, ato contínuo, fixa a pena definitiva do réu em 30 anos de reclusão. Fraude processual. De acordo com as diretrizes traçadas no artigo 59, temos que a culpabilidade, no caso dos autos, não exorbitou a culpabilidade insta a crimes dessa espécie.
não há nada com relação aos antecedentes de conduta social, a personalidade é desfavorável conforme a mesma fundamentação com relação ao outro, os motivos do crime nada a considerar no caso dos autos, vez que já majora a sanção penal, circunstâncias são prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. Com efeito, o crime, quanto à parcela da execução em que o acusado removeu o corpo, foi executado a despeito de uma pessoa ter chegado ao local, que demandou do acusado emprego de simulação, para que pudesse, sem percalços, retirar o corpo da vítima, mesmo após ser advertido pela testemunha que deveria esperar a polícia. Além disso, em relação à parte da fraude processual consistente em limpeza dos vestígios de sangue, o acusado os removeu, mesmo estando em local filmado, de modo que o fez o que pôde para fraudar o processo. Por fim, após o crime, conforme consta dos autos, notadamente do auto de prisão em flagrante, o acusado empreendeu fuga, dirigindo-se a sentido a Foz do Iguaçu, de modo a dificultar que fosse encontrado e responsabilizado por seus atos, circunstância que, aliada às demais, justifica a valoração negativa. Consequências, embora reprováveis, são inerentes ao tipo penal de fraude processual e o comportamento da vítima nada a influir. Dessa forma, para necessário suficiente reprovação e prevenção ao crime, aumenta a pena base por duas circunstâncias judiciais, fixando a pena base em 10 meses, 24 dias e 13 dias de 10 meses e 24 dias de detenção e 13 dias multa, tendo em conta o intervalo entre as margens penais mínima e máxima do delito, dividido pelo número de circunstâncias judiciais. Pena provisória, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantém a pena provisória em 10 meses e 24 dias de detenção e 13 dias multa. Pena definitiva, não há minorantes. Presente a causa de aumento, positivada no parágrafo único do artigo 347 do Código Penal, majora a pena do dobro e fixa definitivamente a sanção penal em 1 ano, 9 meses e 18 dias de detenção e 26 dias multa. Fixa o valor do dia multa, conforme os parâmetros do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. Concurso material do crime, regime e local de cumprimento de pena. O acusado praticou, mediante mais uma conduta, crimes de espécies diferentes, devendo incidir a regra do artigo 69 do Código Penal. Com a devida vênia e entendimento diverso, prevalece atualmente no Superior Tribunal de Justiça, derradeiro hermeneuta da legislação infraconstitucional, a interpretação no sentido de que, consumpedando na redação do artigo 111 da Lei de Execução Penal, em detrimento do artigo 76 do Código Penal, é possível a soma das penas de reclusão e detenção para fixação do regime prisional, uma vez que constituem sanções da mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. A par do exposto, fica fixada e unificada a pena definitiva privativa de liberdade ao réu Luiz Felipe Santos Monvalho em 31 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 26 dias multa. Diante da pena finalmente combinada e de acordo com o artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena é o regime fechado, devendo ser cumprido em estabelecimento prisional adequado. Em consonância com o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, o acusado permaneceu preso provisoriamente durante a instrução processual por 2 anos, 9 meses e 19 dias. Considerando que a detração do tempo de prisão preventiva não altera o regime inicial de cumprimento de pena, deixo de realizar a detração do acusado, incumbindo ao juízo da execução penal tal externo. Substituição da pena e suspensão não é cabível em razão do total de pena imposto. Do valor mínimo compensatório dos danos causados pelo crime. Diante da pena finalmente combinada e por se tratar de crime cometido com violência à pessoa, essa é a parte anterior. Nos termos do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, o Estado juiz, em caso de condenação do acusado, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. O Superior Tribunal de Justiça, último intérprete da legislação infraconstitucional, assentou que, no que concerne eventuais danos materiais, deve existir pedido prévio e expresso, aliado ainda à instrução probatória própria, vez que a responsabilidade civil é medida pela extensão do dano causado nesse ponto, na forma do artigo 944 do Código Civil. Em relação a eventuais danos morais, no outro giro, assentou-se a desnecessidade de instrução processual específica, notadamente quando o abalo moral é in re ipsa, tal como no caso dos autos. Há, no caso dos autos, pedido expresso na denúncia e no seu aditamento para a condenação do réu à indenização mínima em favor da família da vítima, evento 31.1,
de forma que é possível o conhecimento e deliberação do tema pelo juízo criminal. Registre-se, no entanto, que a legitimidade para a propositura da ação de indenização por danos extrapatrimoniais, em regra, é reconhecida restritivamente em favor dos parentes mais próximos da vítima falecida, cônjuge, companheiro, pais e filhos, salvo se comprovada a situação especial para admitir a legitimidade de outras pessoas em face de sua especial afinidade com a falecida, o que não restou demonstrado nos autos pelo Ministério Público. O ato ilícito, com a inerente obrigação de reparar dano causado, decorre do crime cometido pelo réu em desfavor da vítima, conforme amplamente fundamentado a lures, restando pendente apenas a fixação de valor mínimo a título de reparação em favor dos familiares dessa, porquanto, na forma do artigo 91, inciso 1 do Código Penal, a condenação torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo delito. A ocorrência de danos de ordem moral decorre do grave sofrimento psicológico, traumas e desequilíbrio emocional de seus genitores, atingindo seus direitos e personalidade, ou seja, situações que vão além do mero aborrecimento ou dissabor inerentes à vida na sociedade de riscos. No caso, está configurada a situação fática ensejadora de reparação a título de danos morais, conforme explanado acima, o crime de homicídio perpetrado pelo acusado em face da vítima, sendo seus genitores lesados diretamente em razão da conduta. A par do exposto, considerando a extrema gravidade dos fatos, as consequências graves do delito, conforme registrado na primeira fase do dosimetria da pena, entendo razoável para a indenização mínima o valor de R$100.000 a ser pago aos ascendentes da vítima a título de danos morais. Forte nessas razões, com fulcro no artigo 387, inciso 4, do Código de Processo Penal, condeno o réu a pagar o importe de R$100.000 aos genitores da vítima a título de compensação por danos morais, corrigido monetariamente pela média do INPC e GPDI a partir dessa decisão, súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% desde o evento danoso, súmula 54 do STJ. Direito de apelar em liberdade. Mantenha a custódia preventiva do condenado Luiz Felipe Santos Monvalha, ratificando integralmente os fundamentos da decisão que decretou, evento 1.42, e das decisões que mantiveram a sua custódia cautelar, eventos 1569, 96.1 e 514.1, reforçando a necessidade de sua segregação cautelar diante da pena total fixada e ainda para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis que culminaram na elevada majoração da pena, bem como para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que, logo após o cometimento do crime, o acusado tentou empreender fuga em sentido à fronteira do país com a República Federativa do Paraguai para se furtar da aplicação da lei penal. Desse modo, presentes os requisitos da segregação preventiva, demonstrados por elementos concretos da necessidade para garantir a ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, não conceda ao réu o direito de apelar em liberdade e, ato contínuo, mantenha a prisão preventiva do acusado. Disposições finais. Espécie seguida de recolhimento provisório do condenado Luiz Felipe Santos Monvalha, encaminhando-se ao juízo da execução da pena, despesas e custos processuais pelo réu condenado, fixo honorários aos defensores dativos nomeados por esse juízo no movimento 916.1, conforme decisão anexa, certificado trânsito em julgado, determina as providências de praxe para a secretaria, sentença publicada, as partes a intimadas, registre, sala das sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Guarapuava, aos 10 dias do mês de maio de 2021. Pode sentar. Ao final da presente sessão, quero agradecer as palavras que me foram dirigidas pelo membro do Ministério Público, pelos assistentes da acusação, pelos defensores da defesa técnica do acusado. Quero fazer os agradecimentos aos oficiais de justiça aqui em exercício, aos policiais militares que estão em exercício, mas alguns agradecimentos especiais. O primeiro deles aos serventuários desse Poder Judiciário, seja a minha chefe de secretaria, Thaís, ao técnico Ricardo, que embora esteja à minha esquerda, é o meu braço direito nas sessões do Tribunal do Júri, nas audiências da primeira vara criminal, a assistente da direção do Fórum, Fernando, a qual não mediu esforços para que esse júri, durante uma pandemia, pudesse ser realizado em todo esse tempo, em 7 dias,
Agradeço também, em especial, aos meus assessores, aqui representados pela Aline, mas também ao Luiz Felipe e ao João. Eu quero dizer publicamente que é uma honra esse magistrado trabalhar com servidores tão dedicados e comprometidos em prestar um serviço público eficiente e de qualidade. Fica aqui o agradecimento público desse magistrado. E quero agradecer também, em especial, aos senhores jurados. Talvez a primeira júri de muitos dos senhores, ou talvez de todos, e já talvez é o maior júri aqui dessa comarca, talvez um dos maiores júris em extensão realizado no Paraná, no Brasil. E dizer, senhores jurados, todos sabemos das dificuldades de realização de qualquer júri, senhor jurado. Não é um convite que os senhores recebem do Poder Judiciário para comparecer aqui, mas uma convocação, ou seja, caso não compareçam, incide uma multa. E todos sabemos as dificuldades de deixar familiar, deixar emprego, para vir aqui cumprir um dever. Contudo, quero dizer, senhores jurados, que talvez seja a forma mais direta do cidadão participar diretamente, de exercer diretamente uma parcela do poder estatal. Ao contrário do voto, no qual a gente elege representantes para tomarem decisões pela gente, na qual muitas vezes a gente não concorda, aqui os senhores jurados tomam decisão pela sociedade, tomam decisão pela comunidade de Guarapuava. Então aqui fica o registro, o agradecimento pelo trabalho desenvolvido pelos senhores jurados nesses 7 dias e também um pedido de desculpas, senhores jurados, em razão de, na data de ontem, Dia das Mães, tiveram que estar privados do convívio com as suas mães ou as mães de seus filhos. E a todos os presentes agradeço e desejo